Oi, gente. Meu nome é Thalita. Aqui nesse canal eu falo de tudo um pouco. Sobre profissão, sobre maternidade, sobre relacionamento e... Nossa, minha boca tá... E etc e tal. E eu vou falar pra vocês hoje as dificuldades que eu tive no meu primeiro trabalho como assistente social. Gente, a minha primeira dificuldade... Eu fiquei bastante confusa em relação à diferença entre o CRAS. Não é que eu não saiba a diferença entre o CRAS e o CREAS. Só que lá, uma das coisas que a coordenadora de lá deixou bem claro é que todas as demandas, o CRAS pega todas as demandas. Eu sei que o CREAS atende situações de violação de direito. E o CRAS ele tem um caráter mais preventivo, né? Para prevenir as violações de direitos. Porém, a assistente social falou que se chegar lá situações de violação de direito, a gente pega tudo, a gente não encaminha para o CREAS. Isso para mim ficou um pouco confuso, né? Eu fui chamada para trabalhar aos 9 meses de gestação, trabalhei um mês só e talvez quando eu voltar a trabalhar eu vou ter mais dificuldades ainda, gente. Porque assim, já chegaram várias demandas lá que eu falei assim, gente, cara, isso não é CRAS, isso é CREAS. Aí eu fiquei me perguntando, e aí? E quando encaminha pro CREAS, eu percebi que não tem muito apoio. As assistentes sociais de lá, elas não aceitam as demandas que são encaminhadas pelo CRAS, até porque elas já têm muitas demandas, porque só tem um CREAS no município onde eu trabalho. CRAS tem vários, mas CREAS só tem um. Então, assim, o CRAS tem muita demanda, imagina o CREAS, gente. Porque é um município permeado de várias violações de direito. É um município com muitas expressões da questão social. Então, assim, as demandas são muitas, vocês não têm noção. Outra dificuldade que eu tive foi em relação aos recursos que são limitados. Eu moro em BH, mas eu não trabalho em BH. Ainda não passei no concurso de BH, então eu trabalho no município vizinho. E os recursos de lá não é que são escassos, né? Lá, assim, tem recursos, sim, igual tem o oferecimento, lá é fornecido a cesta básica, né? Tem kit higiene, tem kit gestante, etc e tal. Mas assim, quando eu falo de recursos, eu falo mais de apoio. Assim, lá não tem muito apoio institucional, digamos assim. Às vezes chega uma demanda lá, igual tem muita demanda em relação a idoso. Idoso, idoso vítima de violência. Então, aqui em BH, por exemplo, eu já vi casos do CRAS que encaminha, coloca o idoso na fila de espera para ir para uma instituição de longa permanência. A fila de espera é longa, mas não demora tanto igual do município que eu trabalho, que só tem uma única instituição de longa permanência pública. Então, assim, é perigoso o idoso. A gente nem caminha, porque é perigoso o idoso ficar 10 anos esperando e sem conseguir a vaga na instituição de longa permanência. Então, assim, a gente lidar diariamente com a falta de recursos e a gente tem que usar os recursos disponíveis no município, né? Porque aí vai de município para município. O município de BH conta com os recursos do município de BH e os recursos do município ao qual eu trabalho conta com os recursos do município ao qual eu trabalho. Não tem muito o que fazer. Tem muita coisa que tem aqui em BH, que é uma metrópole, mas não tem nos municípios vizinhos. Como, por exemplo, Cine, maternidade lá é precária. Se eu não me engano, só tem uma única maternidade. E o município lá, gente, não é um município pequeno, é um município
consideravelmente grande, né? Eu acho que deveriam, né, ser fornecido mais recursos, mais políticas públicas. Enfim, outra dificuldade que eu tive foi em relação à confidencialidade. Até que ponto até que ponto vai o meu sigilo profissional? Porque eu não, assim, as únicas pessoas que trabalham lá e não moram lá foi eu e a outra, eu sou a única assistente social lá. E eu e a coordenadora. Só que a coordenadora fica num outro CRAS que é anexo do CRAS ao qual eu trabalho. Eu já fico me perguntando até que ponto eu posso passar informações a respeito do usuário. Porque as meninas que trabalham lá, elas conhecem praticamente todas as pessoas que são atendidas lá. Porque são vizinhos, são pessoas que moram perto, são pessoas conhecidas. Elas nasceram e moram lá, trabalham lá, entendeu? Então a maioria que trabalha lá, mora lá e conhece de trás pra frente o município. Eu não. Eu sou de BH. Entende, gente? Eu conheço praticamente nada do município. É um município, assim, gostoso de passear. Lá tem muitos hotéis fazenda. Mas, assim, pra trabalhar. Pra trabalhar é difícil achar emprego. Lá tem muitas demandas relacionadas a políticas públicas, a questões sociais. E assim, as entrevistadoras sociais, lá não chama entrevistadora social, chama auxiliar. As auxiliares, elas sabem muito mais coisa do que eu. Então assim, vai ter coisa que eu vou ter que compartilhar com elas, até mesmo para elas me auxiliar. Entendeu? Aí eu fico pensando, eu tenho essa dificuldade, porque eu tô entrando na área agora, eu fico pensando até que ponto, porque o sigilo profissional, ele é primordial. Até em questão, por exemplo, se a assistente social ela trabalha com a psicóloga, sabe? A psicóloga, gente, muitas das vezes ela vai ter uma outra concepção da situação do usuário. O assistente social ele tem uma concepção e a psicóloga tem uma outra concepção. Até porque a grade acadêmica do assistente social não é a mesma do psicólogo. Nós, muitas das vezes, vamos ter maneiras de pensar diferenciadas. E isso pode atrapalhar um pouco. Lá não é o caso, mas elas eu vou estar compartilhando coisas com pessoas que têm maneiras de pensar diferente, tem concepções diferentes. E eu fico pensando, até que ponto o que eu posso falar e até que ponto eu tenho que resguardar o usuário. Entende? Porque eu tô começando agora, então tem muitos usuários que são atendidos lá há mais tempo, eu não conheço e elas conhecem. É complicada essa questão do sigilo, quando você trabalha com vários profissionais. E nessa situação específica, que eu não conheço o município e a maioria que trabalha lá conhece, inclusive os usuários que são atendidos, muitas das vezes eles me passam, o usuário ele é assim, assim, assado, a vida dele é assim, assim, assado. Elas sabem e eu não. Enfim. E uma dificuldade que eu tive, que eu tenho, e que eu creio que a maioria dos assistentes sociais que estão entrando na área também tem, é em relação a relatórios. Eu pretendo fazer um curso, gente, antes de voltar. Ano que vem eu pretendo fazer uma pós sobre instrumentabilidade do serviço social. Porque eu estudei para concurso, mas mesmo estudando eu ainda tenho uma dificuldade em relação aos instrumentos de trabalho do assistente social. E o aperfeiçoamento profissional, ele é um compromisso que nós temos que ter com o usuário. Porque para a gente atender bem, a gente precisa de estar antenado, a gente precisa de conhecer os nossos métodos de trabalho. É a mesma coisa da enfermeira. Ela vai trabalhar com vacina, ela precisa de conhecer, ela precisa de entender qual agulha que ela vai usar, como que ela... Entendeu? Tem toda uma técnica ali. Então, para mim, usar a técnica, para mim usar o meu instrumento de trabalho, eu preciso de conhecer e conhecer bem, né? É muita responsabilidade. E eu percebi que eu tive muita dificuldade, eu apanhei muito na hora de fazer relatórios. Eu apanhei muito. Principalmente o primeiro relatório que eu tive que fazer, gente,
Eu demorei umas 4 horas para fazer o relatório. E assim, como eu era a única assistente social no dia, que as outras assistentes sociais estavam em visita, e como eu estava gestante, eu não podia fazer as visitas, a gente pensa num BO. Porque assim, eu era novata, eu não tinha experiência, aí foi chegando demandas, e eu precisava de terminar aquele relatório, que era um relatório importante, que ia para o INSS. Então tem que estar impecável. Eu com dificuldade de relatório, com dificuldade em formatação, eu também preciso de sanar. São várias dificuldades que eu tenho que precisam de ser sanadas. Vou falar com verdade com vocês, é assustador. A gente tem que ir superando obstáculo por obstáculos, sabe? Para você que está começando na área agora, eu vou falar com vocês que sim, os primeiros dias são assustadores. E para mim, que comecei a trabalhar, gente, e tive que parar para fazer a licença maternidade, logo na minha primeira experiência, eu vou voltar. Muita coisa eu já não lembro. Então, assim, e não tô conseguindo muito me atualizar porque tem as demandas com o meu bebê. Então, assim, eu vou falar com vocês, viu? Tá? Pra mim tá uma coisa, assim, assustadora. E eu já tenho aquela questão de, eu não sei se, muitas pessoas têm essa questão de o medo de errar, o que as pessoas vão falar, as pessoas vão te julgar. Eu passei no concurso, eu sou concursada, eu sei que eu não posso ser mandada embora por qualquer motivo, mas assim, é muita responsabilidade, né? Ser assistente social é muita responsabilidade, porque é toda uma equipe que você tem que lidar. Vai ter coisa que é você que vai ter que assinar, porque ninguém da equipe pode, as auxiliares, elas não podem assinar, elas não podem carimbar, somente o assistente social. Então você tem que ler, às vezes está tendo demanda, é relatório que você tem que fazer, que você já tem relatório, tem que estar impecável. Eu não consigo fazer relatório rápido, não no momento, agora eu estou começando, né, gente? E aí vem o auxiliar pedindo para você assinar uma coisa, aí você já, o seu raciocínio já se perde, porque você tá focado ali no relatório, aí tem uma demanda chegando para você, o usuário para ser atendido, e é auxiliar te pedindo para assinar um relatório que você tem que ler. Entende, gente? Então, assim, para quem tá começando, eu vou falar a verdade com você, não é fácil, não. Não é fácil quanto eu pensei que seria. Mas eu creio que em nome de Jesus eu vou superar esses obstáculos e vai dar tudo certo. E me acompanhe nessa jornada, né? No momento eu estou cuidando do meu bebê, que ele tá aqui prestando atenção em tudo que eu tô falando, como se estivesse entendendo tudo. Inclusive, gente, meu bebê, eu tenho até medo de falar. Mas assim, graças a Deus ele não me dá trabalho. Eu estudo com ele, inclusive, eu tô estudando para concurso com o meu bebê. Ele é uma criança que não dá trabalho, ele só chora quando tá com cólica, ou com fome, ou com sono, né? Óbvio que ele não sabe falar. E aí eu já tô aprendendo a diferenciar os choros dele para suprir as necessidades dele na hora certa. E eu consegui estudar, mas assim, o sono me toma, eu não consigo estudar muito, mas eu tô estudando assim na medida do possível. Também não dá para abraçar o mundo com as mãos, senão a gente surta. E é isso, né, gente? Me acompanhe nessa jornada aí. Eu vou começar a falar um pouco mais dessa área, porque eu percebo que tem muitos assistentes sociais se formando também com dificuldades e não tem muitos conteúdos a respeito, né? É claro que nem tudo eu vou poder expor, porque pela questão do sigilo profissional. Mas assim, o que eu puder de auxiliar, tirar dúvidas, as dúvidas que eu tive e não tive auxílio, eu farei, tá? Um beijo para todos vocês.